Nunca tinha sentido essas angústias. Mas na época do dossiê Caimã, foi uma vontade assim de morrer, de sumir, de desaparecer, de apertar um botão de extinguish e você sumir dali. E você vê os filhos, é a coisa mais angustiante que tem, é você ficar vendo os filhos em estado de perplexidade, sem saberem o que fazer, para onde ir, cercados de questionamentos e de pânicos e de surpresas a respeito do caminho do seu próprio pai. Então esse tipo de coisa gera em mim carinhos e cuidados profundos. Por exemplo, no caso aqui do Arruda e do Panetone, não é? O Panetone tem que ser denunciado, mas todo dia eu peço a Deus que ele coma o pão da vida. Porque se não separar o Panetone do pão da vida, você está fazendo inimigos em nome da verdade, ao invés de estar tentando reconciliar os equivocados com a perspectiva da verdade. E é aí que eu queria começar a lhe fazer algumas perguntas mais dentro do nosso momento político. Como foi que chegou aos seus ouvidos o Mensalão? Considerando que ali tinha uma figura como José Dirceu, um grande ideólogo do partido, uma história enorme, um estrategista, um homem frio nas avaliações. Eu não posso dizer que eu sou amigo do Dirceu, mas a gente teve muitas conversas na vida, algumas importantes. Sempre foi sóbrio e sensato. Como foi que essa coisa bateu em você? Olha, era um misto de surpresa, de tristeza e muitas interrogações, né? Porque o PT primou muito essa coisa da ética, né? E de repente nós estávamos ali na Berlinda, e aquilo era muito avassalador, né? Agora, o que era mais cruel era a tentativa de generalização. Porque o PT hoje tem 1.600.000 filiados, me parece, né? Na época, acho que ainda tinha menos. Mas você pegar o erro de algumas pessoas, ainda que essas pessoas fossem muito importantes e representativas, né, do partido, e generalizar isso para o PT como um todo, para a sociedade civil petista, era uma coisa muito cruel, né? E eu me sentia incomodada com essa generalização, porque eu sei que a grande maioria das pessoas continuam acreditando e lutando por essa ética, por esses valores. Então, tinha esse duplo incômodo. O incômodo de que aquelas pessoas estavam envolvidas, a certeza de que se aquilo estava sendo denunciado, utilizando inclusive a nossa própria forma de agir com as denúncias, deveria ser investigado e comprovado, deveria ser punido. Ao usar-se o critério que o PT usou nos 20 anos anteriores, aquilo não podia ter ficado daquele jeito. Não, de jeito nenhum, né? Teria que ser investigado com todo rigor, teria que ser punido com todo rigor, havendo culpados, né? Mas não se podia fazer as generalizações. E aí eu aprendi um pouco o sentido também das generalizações, né? Porque quando alguém do PDS, do PMDB, do PSDB, de quem quer que fosse, cometia um erro, a gente também dizia que era o PMDB, que era o PDS, que era... Os erros do Maluf viravam os erros de todos os arenistas, ou enfim, os membros do partido dele. E quando isso aconteceu com o PT, também foi uma aprendizagem... Uma transferência arquetípica na mesma hora. Muito forte para mim, não é? E obviamente que você tem um sofrimento, porque são pessoas do seu relacionamento, que você tem respeito, que você tem até relação de amizade, né? E pessoas importantes, né? O ministro da Defesa era uma pessoa muito importante para o presidente Lula, né? E quando aquilo aconteceu... Continua sendo, né? Criou... Ele pode não estar ali na ativa, mas ninguém tem dúvida do quão importante ele é hoje. Criou a importância dele é medida o quanto era pela que ela continua sendo ainda hoje, mesmo depois de tudo que aconteceu. Né? Isso dá a dimensão da importância. Da visceralidade do E o que eu vínculo, tenho pedido a Deus é que, desde o início, né,
de que isso possa ser investigado com todo rigor, que seja esclarecido, punido no que deve ser em relação a todos os casos e que se faça justiça, né? Que se faça a justiça. Eu não quero um tio de injustiça com ninguém, né? Com ninguém, nem com a Arruda, nem com o Zé Disseu, nem com ninguém, mas que se faça a justiça, né? Para que a gente possa ir aos poucos passando esse país a limpo, né? Sobre justiça, a proposta que o presidente Lula fez a você quando convidou para ser ministra do Meio Ambiente e o que aconteceu depois, foi justo ou foi injusto em relação à proposta original? Até quando eu fiquei no governo foi justo. Quando eu percebi... Você sentiu que foi bem tratado aquele período todo que você ficou no governo, ou foi sentindo o tapete sendo puxado? O presidente Lula manejava situações muito complexas dentro do governo, e o que eu me dispus com a minha equipe a trabalhar dentro do governo como política ambiental, se deparou com um problema da nossa origem de estarmos no governo pela primeira vez. O que acontecia antes de ganharmos o governo? É que cada segmento social que militava numa determinada área tinha lá sua visão, suas formulações. E isso entrava dentro do PT como sendo a visão de educação, de saúde, de meio ambiente, de política econômica, enfim, de cultura, de ciência e tecnologia, de energia do PT. Só que era como se fôssemos uma espécie de... Por mais que a gente tivesse um programa, por mais que a gente fosse um partido que debatia, que de fato tinha encontros, teses, seminários, discussão das tendências, era como uma escola de samba que ficou durante 20 anos, cada um no seu quintal, ensaiando, digamos, a sua ala, e que num determinado dia agora vamos para a avenida. Vamos desfilar, né? Vamos desfilar, muito prazer, eu sou a comissão de frente. Aí estava o pessoal da área econômica, né, da Casa Civil, né? Muito prazer, eu sou a... Mas nunca tinham se encontrado para o ensaio geral. Nunca tinha se encontrado para o ensaio geral. O ensaio geral, não tinha como ser diferente, porque o ensaio geral só podia ser feito numa experiência concreta do executivo. Antes era uma experiência política, teórica, com alguns insights... uma prefeitura aqui, outra ali... Estado acolá, muito parco, né? E de repente, quando a gente se encontrou, muito prazer, eu sou a política ambiental do governo. E tudo bem, então foi isso que nós defendemos a vida toda. Então, se é o que nós defendemos a vida toda, então a política ambiental deve ser uma política estruturante. Não pode ser uma coisa periférica, né? Vai ter que ser orientada por diretrizes. E estabelecemos 4 diretrizes. Controle e participação social, apoio ao desenvolvimento sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional de Meio Ambiente e política ambiental transversal, integrada. Né? Traduzir isso na prática, como é que vai ser? Significa que o Ministério dos Transportes, o Ministério da Agricultura, de Ciência, Tecnologia e Educação vão ter que colocar critérios de sustentabilidade no planejamento de suas ações. Isso foi criando uma série de conflitos, mas pelo suporte do presidente, e eu tenho que ser justa, eu não posso dizer diferente, né? É que foi avançando durante 5 anos. Com alguns momentos em que tinha perdas, como foi o caso dos transgênicos, ainda que internamente no governo, o projeto que foi encaminhado para o Congresso, ele fez a mediação correta comigo e a minha equipe no Ministério do Meio Ambiente, não se ateve apenas ao olhar de agricultura, ciência e tecnologia, indústria e comércio, etc. Ele mediou comigo, mas na hora da aprovação não teve o empenho para manter as mediações que me contemplavam. Né? E aí foi avassalador o processo em relação aos transgênicos, que eu acho que foi uma perda e um prejuízo para o país, estrategicamente falando. Nas outras questões a gente foi manejando, e isso com o suporte do presidente. Tinha momentos que ele arbitrava. Né? Mesmo no caso do episódio do Madeira, em que o Ministério de Minas e Energia colocou uma data, a licença tem que ser dada 15 de fevereiro. Da hidrelétrica, né, da hidrelétrica do Madeira. Madeira. Um licenciamento complexo, que o Ministério Público agregou informações importantes em relação a mercúrio, sedimentos, a questão da malária, a questão dos bagres,
né, dos grandes bagres do Rio Madeira, Uhum. precisava ser resolvido, a questão da insecação.